Olá, gente querida! Hoje é o dia 7 de dezembro, terça-feira. Nós estamos na segunda semana do Advento, mas hoje a igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, o famoso bispo de Milão, um dos mestres de Santo Agostinho. E Jesus quer nos ajudar a refletir sobre a misericórdia de Deus que vai à procura da ovelha perdida. O texto é de Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o capítulo 18 do Evangelho de Mateus é conhecido como o discurso eclesiológico ou o discurso sobre a igreja. Jesus nos apresenta um belo discurso no qual aparecem temas muito interessantes como a atenção aos pequeninos, aos necessitados, aos oprimidos, atenção inclusive aos ofensores, aqueles que se extraviaram, como esta ovelha da história que acabamos de escutar, sobre o tema da humildade, sobre o tema da compaixão, o tema do perdão, da reconciliação e da correção fraterna no seio da comunidade eclesial. A grande pergunta que o texto do Santo Evangelho hoje nos coloca é: e quando se extravia, quando se perde um membro da nossa comunidade, o que fazemos? Qual é a nossa reação? Vocês já refletiram que muitas vezes acontece, nesse período da Covid mesmo, aconteceu de morrer alguém da comunidade que participava da missa todo domingo, sentava no mesmo cantinho, no mesmo banco, e de repente a comunidade não mais vê aquela pessoa na Santa Missa Dominical, percebe que o lugar que ela ocupava está sempre vazio, mas ninguém sabe nada sobre aquela pessoa. Predomina o anonimato, porque somos uma igreja de massa. A palavra de Deus deste dia quer nos ajudar a compreender que a igreja precisa ser cada vez mais uma comunidade eclesial, uma casa-comunidade, uma casa acolhedora, uma casa em que todos os seus filhos se conhecem, se tratam pelo nome, se amam, se preocupam uns com os outros. De onde vem esta metáfora, esta imagem da ovelha perdida? Muito provavelmente vem de Ezequiel, capítulo 34, famoso texto dos bons pastores e dos maus pastores em Israel. Ou pode vir também da história do rei Davi, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Davi diz que ele é um pastor de ovelhas. E quando uma das ovelhas se extravia e um leão ou um urso ataca a ovelha,
Ele, Davi, como bom pastor que é, vai à procura da ovelha e, se for preciso, luta com o leão e o mata para arrancar da boca do leão a ovelha que tinha sido extraviada, que tinha sido arrancada do rebanho. Então, a imagem de Davi como um rei pastor, ou aquela imagem bonita do bom pastor que provém de Ezequiel 34, em contraposição aos maus pastores, ou mesmo a ideia que está no Salmo 23, Deus como o bom pastor. São imagens bonitas que nos ajudam a compreender a preocupação de Jesus com um só membro da comunidade que se perde. É aí que Jesus dá um critério muito interessante. Perdendo-se um único membro da comunidade, desviando-se uma única ovelha, o pastor é capaz de deixar as 99 ovelhas nas montanhas para ir à procura daquela única ovelha que se perdeu. É um amor de Deus para conosco praticamente irresponsável. Corre-se até o perigo de as outras ovelhas, as 99, serem também atacadas. Mas Deus corre o risco por amor desta única ovelha que se extraviou. É bonito que nas orientações que Jesus dá aos discípulos para a missão, ele diz: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma preocupação muito bonita de Jesus no Evangelho de Mateus. A preocupação com as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas que se extraviaram. E por fim, um último elemento belíssimo no texto do Evangelho de hoje é o elemento da alegria. Quando o pastor encontra a ovelha que estava perdida e extraviada, ele fica muito feliz com aquela ovelha, alegra-se imensamente, fica mais feliz por ter encontrado a única ovelha que se perdera do que pelas 99 ovelhas que estão seguras nas montanhas. É bonito também esse tema da alegria de Deus. A alegria de Deus pelo perdão, a alegria de Deus pelo arrependimento, a alegria de Deus pela contrição, a alegria de Deus pelo nosso retorno ao seu abraço, à sua casa. O texto do Evangelho de hoje é também um convite à reconciliação entre nós, para que haja de fato uma comunidade nova, reconciliada, uma comunidade de comunhão, uma comunidade que acolha e que se preocupe com cada um dos seus membros. Que nós superemos cada vez mais o anonimato em nossas comunidades eclesiais. As pessoas sejam conhecidas, sejam amadas, cada uma conheça pelo menos algumas que participam da missa cada domingo. Sabemos até onde cada uma se senta, mas não conhecemos nada de sua história ou seu nome, porque deixou de participar da comunidade, porque desapareceu. Algumas até faleceram nessa epidemia da Covid-19. E talvez nem tenhamos tido a preocupação de perceber que aquela pessoa desapareceu do seio da comunidade. Sejamos uma igreja cada vez mais família, acolhedora, capaz de ir à procura da única ovelha que se extravia. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.